pergunta dele é muito legal, porque isso é uma outra coisa que o pessoal também pega. Vai inverter os polos, vai todo mundo morrer. A Terra tem os polos, né? Polo Norte, Polo Sul. E o que acontece? A gente vai no meio do Oceano Atlântico e a gente pega uma amostra de rocha. Uhum. E o que acontece? Quando a rocha ela vem lá do interior da Terra, que está quente, vem subindo, ela solidifica, que a gente chama. Ela vira pedra. Quando ela vira pedra, ela grava o campo magnético daquele momento em que ela solidificou. Então o que acontece? A gente pega um pedaço de rocha, a gente vê que num momento aqui o Polo Norte estava num lugar, no outro ele estava em outro, no outro estava em outro. Então a gente tem uma sequência disso. Uhum. Então, primeiro, né? A primeira coisa que ele perguntou, se é uma realidade. Sim, o campo magnético da Terra, os polos, já se reverteram várias vezes. Tá? Várias vezes nesse tempo aí que a gente tem estudado. Pode reverter de novo? Pode. Só que ele não reverte do dia para a noite. Porque o pessoal acha assim que na hora que ele reverter, vai dar um pau geral, todo mundo vai morrer no mesmo. Não, o polo ele pode demorar, sei lá, 80 mil anos, 50 mil anos para acontecer a reversão dele. E aí, assim, nós... O que aconteceria? Pra gente, basicamente nada, entendeu? A gente teria que só ajustar os aviões, né? Teriam que ajustar a bússola dele ali, porque mudou o polo agora. Uhum. O norte está em outro lugar. Mas o ser humano, a gente não vive guiado pelo campo magnético. Agora, onde que ia dar pau? Algumas aves, sim, porque elas voam, elas migram, guiadas pelo campo magnético. Insetos, abelhas, isso poderia dar um certo tilt aí até, e a gente sabe que até se eles mexe se ajustarem. Com a vida das abelhas e das abelha aves, né? Não dá ruim? Uhum. A abelha é complicado. A abelha é complicado, mas ela pro ser humano, é essencial assim, no nosso ciclo vital. Mas pro ser humano, assim, a gente, por conta da tecnologia, a gente teria que ajustar só as coisas, as bússolas e tudo mais. Mas o campo magnético ele é monitorado, tem vários grupos de pessoas que monitoram o campo magnético, sabem exatamente onde ele está e tudo. Uhum. Então, assim, ele vai reverter em algum momento, mas vai demorar muito tempo aí. É pela extração das rochas esse estudo? Esse estudo, não, pela extração a gente soube que ele reverteu já. Tá. Então agora não, agora a gente tem sondas que mapeiam o campo magnético mesmo. Uhum. Então elas só vão foi mostrando. O estudo inicial. E aí você disse que é lento, né? E demora muito tempo. Mas esses estudos que estão monitorando, eles já estão vendo acontecer? Tipo, já está... Não tá. Na verdade, o que está acontecendo é que o polo, ele está indo mais para perto do polo ainda. Então, para reverter, demoraria muito mais tempo, entendeu? Porque o planeta, né? A gente faz aquele desenho da Terra, que é a crosta, depois é o manto bonitinho, né? E o núcleo bonitinho, mas não é assim. Então, o núcleo da Terra, ele é todo irregular. Então, tem um lugar que ele atrai mais matéria, do outro ele atrai menos massa. E essas coisas mexem com o campo magnético. O campo magnético ele é gerado no núcleo da Terra. Sim. É o núcleo externo e interno, um girando com relação ao outro. Isso cria uma corrente elétrica e isso cria o campo magnético. Então, está o tempo todo girando, o núcleo da Terra. O tempo todo. Então, mas vai reverter sim, mas fica tranquilo, tá? Você acha que a sexta extinção em massa, que seria a nossa, ela tende a ser mais eita, tá vendo um objeto que não vamos conseguir nos livrar dele e bateu? Ou vai ser uma coisa mais Mad Max? Ótima pergunta. Tem essa discussão aí, ela é muito grande porque é aquele negócio que eu falei no começo, do fator de autodestruição. A gente pode se autodestruir, pode disparar uma guerra aí, a gente não sabe. Agora, esses anos nós passamos, né? Que o negócio da pandemia foi um negócio que, tipo, o mundo ficou em alerta, entendeu? Eu não sei, daqui quantos anos pode ter um vírus, um negócio, uma bactéria, alguma coisa que, cara, é fim de papo, entendeu? Porque hoje o mundo está todo interconectado. Então você pega uma bactéria lá na Tailândia, no dia seguinte você está no Brasil e espalhou. Então isso é uma coisa muito séria. E é aquilo, né? Nós estamos passando por um problema muito sério, né? O ser humano, assim, o mundo não vai acabar. Mas o que Nós vamos. A humanidade vai. Exatamente. O que a gente está fazendo, nós estamos alterando a atmosfera, né? E nós, vamos dizer assim, a nossa raça, ela existe para viver num determinado tipo de atmosfera. Se você mudar, nós não vamos estar aqui. Pode ser que uma outra raça venha a ocupar esse nosso lugar, entendeu?
Igual na época dos dinossauros, a atmosfera era totalmente diferente do que ela é hoje. Por isso que nem teria como a gente viver lá. Então, essas mudanças são sérias e eu gosto de falar que o aquecimento é uma das consequências, mas tem várias outras complicadíssimas. Exemplo. Por exemplo, começou a nascer flor na Antártica, no meio do gelo. Ah, que bonito, cara, isso não é Isso é um bonito. sinal. Isso aí é um sinal que nós estamos mudando De coisa alerta. pra cá. Exatamente. Começa a ter ciclone no Brasil. Quem tinha ouvido falar em ciclone no Brasil? Agora, já teve um ano passado, um ano retrasado, esse ano já teve um, Porto já Alegre, teve um outro. Porto Alegre ficou embaixo Foi d'água destruidor. naquele dia. Foi assustador. Foram 2, inclusive, né? Exatamente. Isso aí não é uma coisa normal. Isso aí é o quê? São mudanças na atmosfera que resultam em chuvas extremas, eventos extremos que a gente chama, em lugares que não estão preparados. Porque acontecer um evento extremo desse em lugar que é preparado, o lugar está preparado para isso. Por exemplo, Bangladesh. Bangladesh é um dos países que mais sofre com as mudanças climáticas, porque ele está numa região que tem aqueles climas de monções que a gente chama, Sei. que chove pra caramba, destrói tudo, igual na Índia também, sabe? E eles estão preparados. Agora, Porto Alegre não estava. Deu aquela confusão toda. Então, por exemplo, começa a parar de chover na hora certa no Mato Grosso. Nós não vamos mais conseguir plantar soja, porque a soja ela precisa de uma chuva em tal época e da seca em tal época, tudo certinho. Se você bagunça isso, não tem mais soja. Não tem mais soja, quem vive da soja lá vai para onde? Vai vir para cá, entendeu? Que é onde tem emprego. É São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, BH, que são as grandes cidades. As cidades estão preparadas para receber essa galera toda? Tem doenças também. Tem Nossa. doença que só acontece ali na borda entre Mato Grosso e Amazonas. Tem doença que fica ali, restrita naquela região. Essa doença pode vir para cá. Nós não estamos preparados. Vai alterar tudo. Altera tudo. Então, essas mudanças é que são complicadas. São mudanças que viram mudanças sociais, culturais e tudo, sabe? Então, esse é que é o grande problema. A humanidade pode entrar num caos gigantesco. Colapso. E nesse lance de vida no universo, uma das coisas que a gente considera hoje é a autodestruição, entendeu? Então isso aí é meio que tipo uma autodestruição, é a gente destruindo a gente mesmo, né? Agora, o que será que vai acontecer aí pra frente, né? Tem esses tratados, essas coisas todas para respeitar e tudo, né? A gente tem um problema seríssimo com energia, que na verdade o grande problema da humanidade é energia, entendeu? É energia. E eu gosto de contar uma história muito legal, que é o seguinte: hoje a gente detona o petróleo, né? Petróleo é horrível e tal. Mas você sabia que o petróleo, num momento, foi a salvação da humanidade? Em que momento, Serjão? Lá no começo do século passado, toda a iluminação da cidade era feita com óleo de baleia. Era óleo de baleia que era usado. O pessoal vinha aqui no Chile, caçava aquela baleia cachalote, aquela cabeçona, só pegava a baleia para tirar o óleo da cabeça dela. Depois jogava a baleia fora. Porque precisava do óleo para poder iluminar as cidades. As baleias estavam entrando em extinção. Quem que surgiu? O petróleo. O petróleo salvou as baleias da extinção, entendeu? Então, a energia naquela época era aquilo lá. Quase que deu um problema. Agora com o petróleo também. Então, o grande problema da humanidade é a energia. Por isso é essa busca por... Agora vaza petróleo e mata a baleia. Quer Agora, dizer, não nada. exatamente. Agora o excesso... Não é mentira, O excesso. O excesso mata, é isso mesmo. Aí acontece isso. E aí o pessoal vai. Energia eólica tem problema também. Sim. Não é uma das melhores. Ela altera o ambiente, aquela hélice lá tá mudando um monte de coisa também. Energia O que hidrelétrica. acontece? Desculpa. Qual que é a mudança? Aquela hélice lá mata pássaro pra caramba, sabia? Muito pássaro. Às vezes ela tá mudando ritmos e sentidos de migração de pássaro já. Porque eles descobriram que eles não podem passar ali no meio, que eles vão ser decepados, entendeu? E isso altera também. Altera o ambiente, porque elas são colocadas no fundo do mar. Aquilo ali dá uma alterada. Não é um negócio totalmente limpo. Entendi. Entendeu? Entendi. É lógico que é melhor, mas não é totalmente limpo. Hidrelétrica também. Para ter uma hidrelétrica, você tem que inundar uma região gigantesca, né? O lago É uma de Itaipu. opção, mas não é uma solução, né? Exatamente. São métodos meio paliativos, né? Uhum. Mas aí existe a tal, né, que eu gosto de falar sempre, pessoal, que é a fusão nuclear, Fusão nuclear. que é diferente da fissão. Hoje o que a gente tem no mundo é fissão, que é você quebrar o átomo, e na hora que você quebra ele,
você gera energia. É bom? Depende, porque se dá acidente, né? Acontece o que aconteceu. Já viram os documentários sobre Fukushima no Netflix? Esse documentário ainda não vi. Não? Bom? Vejam. Bom e desesperador. Porque o Japão teve por um triz que aquilo lá não virou um colapso do país inteiro. Eles iam ter que evacuar 60 milhões de pessoas do lugar. Acidente nuclear? Foi o acidente nuclear de Fukushima, por conta do terremoto. Entendeu? Então, é complicado. Pra caramba. Aqui no Brasil a gente tem Angra 1, Angra 2 ali. Essa é a fissão nuclear. Essa é a fissão. Você quebra o átomo. Na hora que você quebra ele, você gera energia. E a gente tem a fusão. A fusão é quando você colide dois átomos. É o que acontece dentro do Sol. O Sol está fundindo átomos de hidrogênio, produz um átomo de hélio. Só que nesse processo, você gera energia. Entendeu? Então você consegue pegar a energia da fusão nuclear. Essa é limpa. Essa é 100% limpa. Essa não traz problema nenhum. E é em altíssima temperatura, então? É altíssima temperatura, ela tem os seus problemas. Hoje, atualmente, a gente não consegue. A gente está gastando mais energia do que é produzida por fusão. Mas para você ter uma ideia, hoje, França, Alemanha, vários outros países da Europa, China, Estados Unidos, o maior investimento desses países é em fusão nuclear, que é para tentar resolver, porque eles sabem que você conseguiu fazer isso, tá resolver. Aí tem a chance da gente conseguir reduzir essas temperaturas aí e voltar tudo ao normal. Porque aí nós vamos ter uma grande redução em poluentes e tudo. Porque essa energia ela não polui. Tem como se especializar nisso para você ser um profissional de fusão nuclear? Faça física, se especialize em física nuclear. Que será necessário. Muito necessário, muito mesmo. Hoje é uma linha aí que tem muita pesquisa no mundo, é muita grana investida. Os países da Europa inteira, eles têm um projeto chamado ITER, que é para construir um reator gigantesco europeu. Porque a Europa tem um problema sério de energia. Ela tem que pegar, boa parte da Europa pega gás lá da Rússia. Aí tem guerra, o que a Rússia fez? Cortou lá. Não falou, o presidente lá não falou, nós vamos congelar os alemães hoje. Eles cortaram o gás, não tem energia lá. Aí os alemães foram lá e religaram as termonucleares, que é terrível, que é queimar carvão. É pior do que queimar petróleo, entendeu? Que é direto da atmosfera mesmo. Então, esses países europeus, eles se juntaram, criaram o projeto ITER, que é para construir um grande reator de fusão nuclear. A China tem um que é chamado Segundo Sol. É legal pra caramba o nome, porque é o que acontece dentro do Sol. Quando o segundo sol chegar. Quando o segundo sol chegar. Cássia Isso aí, Eller já Cássia sabia, Eller profética. Ela estava Profética. muito à frente de seu tempo. Isso mesmo. E nos Estados Unidos, eles fazem fusão com laser, que é um negócio sensacional. Caraca. E eles pegam um laser de altíssima energia, jogam num elemento, e na hora que aquele elemento vai ser destruído pelo laser, os átomos ali no momento eles se fundem, e aí eles geram energia. Isso aí foi um físico na década de 60 que descobriu, e esse laboratório é o único até hoje que conseguiu gerar energia positiva. Um pouquinho, mas já conseguiu. Então os Estados Unidos está bem avançado. Ele está avançado nisso, tem muita startup nos Estados Unidos hoje para fazer reatores pequenos de fusão nuclear também. Então tá aí. A salvação, e não estou falando só pessoal, você só fala isso. Eu conversei com o Artacho aqui e conversei com o Galvão, que é o presidente do CNPq também. E nós concluímos, no alto da nossa meta, tô brincando, nós concluímos que é a salvação da humanidade, é isso aí. É a solução. Essa é a Porque solução. muito se fala também sobre o cânhamo, né? Que é aquela planta e tudo Sim. mais, como solução. Então, mas é porque, então, pode ser, é uma outra solução paliativa, mas aí você vai ter que plantar ele muito. Vai demorar um Aí, pouco. como você vai fazer? Aí você vai ter que destruir uma outra cultura para pôr ele. Tem outras consequências, né? E tem um problema, né? Qualquer coisa que você planta e vai pegar aquilo para transformar em energia é igual a cana-de-açúcar. Vai gerar algum resíduo. O grande problema de geração de energia são os resíduos. Então você tem resíduo nuclear, lógico que é o pior de todos, né? Mas o resíduo do petróleo, que é jogar gás do efeito estufa na atmosfera, entendeu? Então todos eles têm uma coisa, a fusão não tem. Entendi. Entendeu? A fusão ela não tem, ela é limpa, ela não... Deu problema? Vai lá e puxa da tomada. Reator desliga, acabou. Entendeu? Agora, nós vamos viver sem petróleo? Não vamos também. Não é porque eu trabalho com petróleo, não que eu estou defendendo, não. Mas não tem como viver sem petróleo hoje. Porque, por exemplo, aqui nesse estúdio, quase tudo aqui é feito à base de petróleo.
entendeu? Então, mas dá para reduzir muito as emissões de gases. Sim. É essa que é a grande luta, é reduzir a emissão de gás. Então você pega, substituir transporte público por ônibus elétrico. Aqui em São Paulo já está tendo, né? Já. Vocês já viram? Ônibus 100% elétrico. já vi. Está em teste e tudo. Então isso aí é muito bom, entendeu? Carro elétrico. Mas aí o carro elétrico, no caso do Brasil, a gente tem que ter uma infra porque não tem lugar para carregar. É verdade. Pô, cara, Entendeu? sim. Mas nos Estados Unidos, na Europa, isso aí já é normal, carro elétrico. Então, carro elétrico, ônibus elétrico, qualquer coisa que você vai fazendo, vai diminuindo um pouquinho. E aí, a gente E vai... como é que a gente pode se preparar para as mudanças climáticas? Já compra 10 ar-condicionados para a família inteira? O que a gente faz? Então, mas aí que tá, né? O problema é o seguinte, se for esquentar, que é o tal da ebulição que você perguntou, né? É. Que o mundo entrou em ebulição. Essa ebulição é por causa das temperaturas que vai atingindo ali. A NASA e o NOAA, que é o departamento americano que cuida da atmosfera, cada mês que passa, eles estão vendo que está sendo o mês mais quente da história, entendeu? Então, o mês passado foi aquele recorde de temperatura, né? Que foi terrível em vários lugares do mundo. Vamos ver agora como vai ser o inverno na Europa e nos Estados Unidos, né? Pode ser um negócio... Porque o extremo... Qual que é o problema do extremo? Que não é só o calor, é o frio também. Putz, cara. Entendeu? O frio também. Então, nós temos que acompanhar. O El Niño está aí ativo. Tem gente que fala que é o mais forte de todos os tempos. Tem gente que fala que parece que não é bem assim. Temos que esperar. Porque tem um negócio muito sério na atmosfera, que isso o pessoal não entende. Não é porque você fez um negócio hoje que o efeito vai ser amanhã. Entendeu? A atmosfera, o planeta, ele é muito grande. A atmosfera, ela é um negócio muito complexo. Então, ela tem uma inércia. Até alterar, demora. Então, por exemplo, porque teve queimada em excesso na Amazônia. O efeito daquelas queimadas, talvez a gente esteja sentindo hoje, que é tipo 2, 3 anos depois. Então, o efeito na atmosfera, ele demora uns 3 anos para ser sentido. Entendeu? Só que as pessoas não pensam nisso. Então, tem esse lag ainda. Por isso que Esse avisam delay. antes, falam, vai acontecer tal Exatamente. coisa. Aí não acontece, a gente acha, não aconteceu. Não aconteceu, mas espera daqui 2 anos, você vai É. falar, caramba, por que tá chovendo? Por que tá tendo ciclone aqui? O pessoal que estuda climatologia, né, esse estudo aí de climatologia, o pessoal que estuda, eles pegam fenômenos extremos e voltam 2, 3 anos para trás, para ver o que aconteceu ali. Aconteceu isso aqui, ó, teve mais incêndio, teve esse vulcão da causa problema também, altera bastante. Às vezes tem erupções muito grandes, então, que é bom, por um lado. E na década de 90, não sei se vocês vão lembrar, teve o grande vulcão Pinatubo, na Indonésia. Um vulcão super famoso, uma das maiores erupções que a gente já teve. Ele ajudou a esfriar. O vulcão ajuda a esfriar, porque ele cria uma coberturazinha ali, diminui a incidência, entendeu? Refletiu anos depois. Refletiu anos depois, isso aí. Então essas coisas tem que dar um tempo pra gente, mas o pessoal que estuda sabe de tudo isso. E aí temos que ver, ouvir eles pra gente se preparar, né? Só que estão dando estimativas já, né? Estão falando de 3 a 5 anos, uma coisa assim, pra gente entrar em colapso total. Falando de estimativa, é isso real aí, esse é número? isso. É porque, bacana. qual que é o problema? Boa tarde a todos. O problema é o seguinte, é que tem que tomar cuidado com essas estimativas, é assim, se a gente não fizer nada, entendeu? A gente entra em colapso próximo, não sei, acho que talvez um pouquinho mais, Eu talvez já uns queria 10 uma resposta anos. que não, nada a ver essa estimativa. Imagina, não. Yas. Não, a estimativa tem tudo a ver. Aí é aquele negócio, né? Você confia na humanidade ou não? Porque se a gente confiar um pouco, falar, não, cara, nós vamos dar um jeito nisso aí. Não vai deixar. Na hora que o negócio apertar, nós vamos dar um jeito. É que o negócio já apertou agora. Já né? apertou. Tá apertado Nós já no caso tá agora. apertado, tá Isso. apertado, isso mesmo. Então, assim, Isso que você tá sentindo não é a sua calça jeans 34. não é... Tá apertado, porque tá apertado mesmo. Tá apertado. Então, o que tem que ver? Tem que ver essas medidas que o pessoal vai tomar aí, entendeu? Esse ano ele tá muito complicado, porque ele tá sendo muito extremo. Então, temperaturas extremas, o degelo tá violento também, porque isso é uma das grandes medidas que a gente vê, que é o quanto de gelo que a Antártica perde, que o Ártico Derretimento perde. das geleiras, né? Tá muito grande mesmo, e depois ele não volta ao normal. Então, e você ter a Antártica, ter o Ártico, tudo isso regula a temperatura, regula chuva, regula tudo. O clima, ele é muito difícil, porque as coisas são interligadas. É um sistema, todo mundo já ouviu aquela brincadeira da borboleta, né? Sim.
a borboleta bate asa aqui e chove no Japão. Isso é verdade, porque o clima é um sistema caótico que a gente chama. Então, uma pequena alteração num determinado local pode causar uma grande alteração em outro, porque o efeito ele é acumulativo. Uma entendeu? cadência, né? É uma cadeia, né, de eventos, Cadeia. né? Então, por exemplo, reduziu o gelo na Antártica. O que isso quer dizer? Vai subir a água do mar. A água do mar vai alterar o regime de chuva aonde tem que chover. Se não choveu igual ali, a temperatura no outro lugar vai ficar quente, no outro vai ficar mais frio. Então vai bagunçando tudo. O buraco negro, lembra da velocidade da luz? A força gravitacional dele é tão grande que nem a luz consegue escapar dele. Tá. Então a gente não consegue ver o buraco negro. Não consegue. Então, os de massa estelar a gente vê por quê? A gente não vê. Quando dois buracos negros de massa estelar colidem, eles geram onda gravitacional. Uhum. E a gente detecta a onda gravitacional aqui na Terra. Uhum. Como a gente simula no computador a onda, a gente sabe que foi dois buracos negros. É tipo, sei lá, duas bolas de boliche invisíveis se Exatamente. chocam na areia da praia. Tu não vê elas, mas tu vê a areia em Isso, volta. exatamente Um negócio isso. Exatamente isso. Tá. Quem previu isso? Einstein. Einstein. Filho da... O cara é foda. O cara é foda. Os supermassivos, a gente não vê eles também. Aí você vai falar, como tem foto dele, né? Tá. Então vamos lá. O buraco negro da Via Láctea chama Sagitários A Estrela. Ele fica bem no centro da nossa galáxia. Quando os astrônomos começaram a observar o centro da galáxia, eles começaram a ver estrelas que tinham uma velocidade muito alta mesmo. E aí, beleza. Porque quando você tem uma estrela com uma velocidade muito alta, você consegue calcular a massa do objeto que ela está orbitando. Uhum. Entendeu? Pela velocidade dela, tu calcula. Isso. Tá. Uhum. Quando eles calcularam a massa, chegaram numa massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ou seja, só pode ser um buraco negro. Tá. Entendeu? Tá, entendi. Foi assim que eles descobriram. A gente não viu. Então, A gente não vê tem, o efeito dele. tem um limite de massa que algo pode atingir, que se for muito maior que isso, vai ser um buraco negro. Porque se você não vê, É. você tem... Você olhou aqui no telescópio. Você tem uma estrelinha. Depois se o cara quiser colocar aqui, ele até coloca pra gente, pra você ver. O Gabriel consegue tudo. Chama órbita estrela S2. Coloca aí, que é legal pra caramba isso. A estrela tá orbitando. Tá. Só que na hora que você olha, ela tá orbitando nada. Ó, tá vendo? Coloca aqui, acho que tem um vídeo, cara, que é bem legal dela. Ela tá orbitando, só que ela tá orbitando nada, tá? Olha lá. A estrela tá orbitando, isso aí são estrelas, as trajetórias das estrelas no centro da galáxia. Olha a estrela lá, ó. Tá vendo? Uhum. Muito rápida. Ó, ficou rápida. Só que o que ela tá orbitando? Nada. É um vazio. O que é esse vazio? Um buraco É o buraco negro. Que a gente não vê ele, entendeu? Uhum. A gente só vê o efeito gravitacional dele. Cara, é isso. isso é muita loucura, velho. Aí, ó. Tá vendo? Mas não tem só essa estrela também orbitando Tem ele. várias. Tem várias. É que essa aí é famosa porque ela passa muito perto do buraco negro, entendeu? Mas então foi assim que a gente descobriu. Tá. E aí, nas outras galáxias, acontece a mesma coisa. Aí, vamos lá. O buraco negro, ele tá ali. Se algo passar, atravessar uma linha que chama horizonte de eventos, não tem mais volta. Tá? A estrela, ela continua orbitando. Você viu que ela não foi engolida ainda. Uhum. Mas se por acaso a órbita dela for perturbada por alguma coisa que passar perto dela e ela cruzar o horizonte de eventos, ela vai ser engolida pelo buraco negro. E o que acontece? Vai desaparecer. Ela é engolida. Beleza? Tá. Ela passa a compor a massa também do buraco negro. Isso. Passa a compor ali. Mas ela desapareceu. Passou o horizonte de eventos, ela desapareceu. Beleza? Muito bem. Existem buracos negros em galáxias que eles estão comendo, vamos dizer assim, muita coisa. Tem muita coisa que está caindo nesse horizonte de eventos dele. Muita coisa mesmo. Porque galáxias são maiores, são mais agitadas e tal. Então, cai uma nuvem de poeira, cai uma nuvem de gás, cai uma estrela, cai outra coisa. Vai caindo um monte de coisa. Começa a cair tanta coisa que o buraco negro, ele meio que não dá conta de comer tudo ao mesmo tempo. Então tem parte desse material que não vai cair, que vai ficar orbitando o buraco negro, igual a estrela que ficou. Entendi. Entendeu? Quando isso acontece e é muito material, cria-se ao redor do buraco negro um negócio chamado disco de acreção.
É o nome desse disco. Ele cria assim, ele fica bonitão ali. Tá? Aquela famosa foto, imagem. Exatamente. Que é a coisa mais linda É isso aí. possível. Então cria aquele disco lá. E esse disco, ele emite radiação em comprimentos de onda lá do espectro, lembra do espectro que eu falei? Lá na casa do raio-x, ondas de rádio, coisa muito energética. Uhum. Então, com o telescópio óptico de espelho, a gente não consegue ver. Mas com uma antena de ondas de rádio, a gente consegue. E traduzindo uma imagem que seja visível. pra Exatamente. gente. Caraca. Então ninguém apontou de fato o telescópio e viu aquilo. Nós apontamos Então, várias antenas e vimos aquilo. capturamos. Mas mesmo assim tu não vê. Tipo, tu. Não, o buraco negro não. Nunca. O que você tá vendo é o disco de acreção Não, dele. mas tipo, tu interpreta o que tá em volta. Isso. Vamos dizer assim. Isso aí. Exatamente. E aí, quando o cara descobriu isso, eles começaram a apontar para várias galáxias e eles começaram a ver esses raios-x vindo do centro da galáxia. E aí o raio-x ele tem uma certa energia lá, que quando você faz as contas, você fala que é um buraco negro. Você consegue calcular a massa e tudo. Então foi assim que a gente descobriu. E tem infinitos também, como tudo no universo. Buracos negros é o seguinte, os astrônomos, né, e os físicos e tal, eles estimam que no centro de todas as grandes galáxias tem um buraco negro. Tá. Não são todas que tem, não. E por que eles, assim, eles têm essa capacidade de digestão, vamos dizer assim, que são as Isso. coisas que eles estão engolindo, eles estão sempre engolindo coisas, mas eles não estão dando conta. Mas à medida que eles vão engolindo coisas, eles vão aumentando a própria massa. Isso. E se eles aumentam a própria massa, eles vão ter mais capacidade de digestão, vou botar entre aspas, meio que eles vão crescendo, né? vão crescendo. Então a tendência é, num tempo infinito, eles engolirem tudo. Seria num tempo infinito, né? Então a gente não sabe se eles podem engolir tudo, né? Mas Mas é a tendência, tipo, sei lá, daqui 1000 anos os buracos negros vão ter engolido mais. Pode ser que ele limpe uma região ali e depois as coisas não caiam mais nele, entendeu? Entendi. Porque só cai se você cruzar o horizonte de eventos. A estrelinha lá, tá lá orbitando. Normal. Aquela ali tá no limitex ali. Ela tá, tipo... Tá no limite. Mas ela não chegou no horizonte de eventos. Ela pode ficar ali até o infinito, entendeu? Uhum. E o buraco negro nunca engolir ela. Porque o buraco negro não é um ralo que as coisas vão caindo. Só cai depois que você passa o horizonte de eventos. Aí não tem mais volta. Como é que se calcula a distância desse horizonte de eventos? É foda. É foda. Mas tem, tipo, é calculável. Eles sabem onde que é. Eles sabem, tipo, vamos... Se tu tem uma bolinha de gude aqui, Isso aí. tu não pode chegar a 30 km dessa bolinha de gude, Isso senão mesmo. fudeu. Isso aí foi um amigo do Einstein que calculou. Aliás, é uma história muito legal, porque o Einstein ele fez a teoria da relatividade e várias outras pessoas estavam trabalhando naquilo ali também. Um desses caras é um nome muito complicado, chama Schwarzschild. Ele calculou o horizonte de eventos. Chama até raio. O horizonte de eventos é o nome popular dele e o nome científico é raio de Schwarzschild. Entendeu? Uhum. Que aí você calcula. Você pega as equações do Einstein lá, para um buraco negro de tantos milhões de vezes a massa do Sol, o horizonte de eventos é de tanto tamanho. Do outro é tanto. E aí você vai calculando. E testaram se esse cara tá certo? Testaram. Não. Testaram. Testaram. Como que testa isso? Observando. Vendo, tipo, o objeto chegou tão próximo, deu merda. É. Porque hoje a gente já observa objetos sendo engolidos pelo buraco negro. Isso é legal pra caramba. Cara, é muito legal a astronomia, velho. Aí esse efeito aí chama efeito de ruptura de maré. Você tem um buraco negro, você tem a estrela aqui. Imagina aquela estrelinha lá. Uhum. Vamos supor que alguma coisa, uma outra estrela, perturbou a órbita dela. E ela encostou no horizonte de eventos. Ela é engolida. Só que ela não é engolida direto. Ela é puxada, ela é espaguetificada, que chama. Tipo, se desintegra? Ela é engolida igual um espaguete. Ela vai sendo... Exatamente. Entendi. Ela vai espiralando ali até... E quando acontece isso, e você está observando o buraco negro com o espectro, tudo é espectro na astronomia, tá? Tá. Pouca coisa é imagem, tudo é espectro. No espectro você vê um pico gigante assim. Aquele pico quer dizer o momento que a estrela foi engolida. Então hoje a gente já observa estrelas sendo devoradas por buraco negro. O tempo todo. O tempo todo não, mas observa algum. Porque a taxa de alimentação do buraco negro, ela... Aí entra o negócio de tempo, né? Igual a gente estava falando, né? Então, por exemplo, o nosso aqui da nossa galáxia,
a estimativa é que ele engula uma massa solar a cada 10 mil anos. Essa seria a alimentação dele, Tá. entendeu? Não é tanto. Não é tanto. Só que... Tô perdendo a humildade aqui com o universo, tô ficando bom de vida. Tem buracos negros que a taxa de alimentação deles é muito maior, entendeu? Tá. Sei lá, uma massa solar a cada 500 anos, 1000 anos, 800 anos, coisa do tipo. Como que a vida se comporta perto de um buraco negro? Cara, você estando fora do horizonte de eventos, tá tudo bem. Mesma coisa que... Só que é relativístico. Tá, por causa da grande massa dele. O tempo vai passar diferente. Vai passar mais rápido. É o filme lá, o Interestelar. Uhum. Quando eles descem, vão no planeta de Miller. Posso te contar uma coisa? Ah. Eu não assisti Interestelar ainda. Sabe por quê? Assista Não, hoje. mas eu vou te dizer por quê. Porque eu tenho certeza que eu vou amar. E sabe quando tu sabe que tu vai amar uma coisa e tu tá, tipo, guardando ela pra um momento especial? Assista pô. várias vezes. Assista todo mês, cara. É bom demais. Pode deixar, velho. Mas tem um planeta que eles descem e que o tempo passa rápido ali. Tanto que quando eles voltam pra nave, vou dar um spoiler pra você. O cara que ficou na nave já envelheceu. Tipo, 1 ano, 2 anos. até mais. Muito mais. Muito mais. É. A filha do cara, na hora que eu ia falar, ela já tá adulta. Ela tá criança. Então tem todos esses efeitos aí. Porque aí tem um efeito relativístico. É um negócio bem interessante, né? Porque, por exemplo, né? Como que a vida foi surgir aqui na Terra, né? Em que época que ela surgiu? Isso é uma questão muito ainda em aberto, totalmente em aberto, entendeu? A gente não sabe exatamente como que vieram parar aqui, porque é o negócio seguinte, né? A vida, do jeito que a gente conhece, o que a gente precisa para ter vida? Eu brinco com o pessoal que a vida é tipo fazer um bolo, entendeu? Você precisa ter os ingredientes certos, misturados da maneira correta, que senão você não vai sair um bolo, entendeu? Não vai sair. Então, para ter a vida, você tem que ter lá água, do jeito que a gente conhece, tá? Tem que ter água, é importante. Tem que ter ali determinados compostos orgânicos, alguns deles. Você tem que ter uma energia, tem que ter um calor, alguma coisa. E tem que ter um tempo para tudo isso cozinhar, vamos dizer assim, entendeu? E em que momento que a Terra teve essas condições, que tudo isso que convergiu para a vida poder florescer? Cara, isso é uma coisa que ainda é muito... A gente não sabe, a gente não tem aquele momento, entendeu? E isso é uma coisa muito intrigante. Então o pessoal tenta de todas as maneiras. Pode ter sido ali que há 3 bilhões de anos atrás é que começou. Mas o outro fala, não, mas aqui, ó, tem essas rochas com isso aqui, que indica que foi há 2,5 bilhões de anos. Então a gente não tem. Isso é muito, muito interessante, entendeu? Eu acho que foi no Cosmos que ele mostra como é que a vida surgiu lá no fundo do oceano. Isso. Aí bateu um pouco de sol. E aí nasceu um olho do nada. E o olho saiu do mar e virou um ser humano. É mais ou menos essa explicação que a gente tem hoje, né? Que os raios solares influenciaram alguma coisa que estava no fundo do oceano. É isso, né? E aquele organismo começou a reagir à luz solar. Mas isso. O que a gente tem, né, é que a vida na Terra ela deve ter surgido nas fumarolas, que a gente chama, que são aqueles vulcões no fundo do mar, porque tem um vulcão que fica ali saindo aquela água muito quente, que a gente fala, né? A gente chama aquilo lá de fumarola, ou fontes hidrotermais, que o pessoal gosta de chamar. Em volta daquilo ali, você tem muito nutriente, porque esse nutriente ele vem do fundo da Terra, isso é super importante, entendeu? Então a Terra, por ela ser um planeta vivo, ativo geologicamente, isso aí é fundamental para a vida poder existir, porque a gente tem tá acontecendo uma reciclagem do material. Então o material ele entra, vai lá para o manto e ele volta por onde? Por esses vulcões aí submarinos. Então, nesses pontos aí, você tem a energia correta, você tem os ingredientes corretos, e essas fumarolas, elas ficam por muitos milhões de anos. Então, você tem o tempo certo para tudo ali se desenvolver. Quando ela começa a se desenvolver ali, aí você mistura ainda com a energia que vem do Sol. Então, você tem mais energia no sistema. E isso ajuda, favorece a vida sair do jeito que ela saiu. É isso aí. Meu Deus do céu. É muita coisa, muito cara. Louco. É muito louco. E o que eu falo no negócio da vida, né? Podem ter variáveis que influenciam tudo isso que a gente nem sabe ainda. Entendeu? Uhum. Isso é o que a gente sabe de maneira geral. A gente precisa disso, daquilo. Mas, por exemplo, o pessoal já descobriu, olha que coisa que você nunca ia imaginar uma coisa dessa.
num determinado momento da história, a nossa Lua, ela ficou numa determinada posição, mais perto da Terra e tudo mais, e isso foi fundamental porque ela chegou a proteger a Terra num momento que o Sol estava muito ativo, expelindo muita radiação. Se a Lua não tivesse nessa posição, essa radiação podia ter sido prejudicial para a vida se desenvolver. Então, a Lua, na posição que ela estava, durante aquele período que ela ficou, ela foi fundamental para proteger a Terra, para que a vida aqui pudesse ali dar os primeiros passos e começasse a se desenvolver. Então, é uns negócios assim que você jamais ia imaginar. E isso foi descoberto há pouco tempo, há 2 anos atrás. Então, é uma nova variável que entra para procurar a vida. O pessoal que trabalha com astrobiologia e tal, né, a gente fala de planetas habitáveis, né, que tem que estar numa zona habitável, que é um lugar ali em volta da estrela onde a água existe no estado líquido. Porque, como eu falei, a água é fundamental. Só que hoje o pessoal já fala o seguinte, cara, isso aí só não adianta. Se não for um planeta ativo, igual a Terra é, que tem esse ciclo de renovação e tudo mais, não adianta porque não vai ter vida. Não vai ter uma vida igual a nossa ou não vai ter nenhuma vida? Não vai ter nenhum tipo de vida. Mas não pode ter um tipo de vida que precisa de outro conjunto de regras? Aí é o que o pessoal fala. Pode ter, mas a gente não conhece, né? Aí a gente não conhece, mas pode ter sim. Vendo tudo isso, tu acredita que a vida é uma grande cagada, um grande rabo acaso que deu, ou a gente é especial, existe alguma coisa por trás de tudo isso? Então, né, que isso aí é bem complicado, né? Eu acho que aqui na Terra foi aonde todas essas variáveis aí acabaram se combinando da maneira corretinha para que a vida pudesse surgir. Mas isso foi sorte ou existe... Eu acho que foi o acaso, cara. O acaso, não tem nenhuma consciência por trás disso, nada? Eu acho que não. Eu acho que foi o acaso mesmo. E calhou de ser aqui e da gente estar aqui, entendeu? E como é que tu lida com o fato de tu entender que a vida que existe é um mero acaso? Como é que isso não te incomoda? Não me incomoda não, cara. Não? Acho que não. Caralho, por isso que eu entendo os caras da Terra plana. Porque se tu fala pro cara que a vida de todo mundo é um mero acaso, o cara enlouquece. Ele fala, não, eu tenho que estar no centro disso aqui. Então, tem um vidro em volta de mim, eu sou especial. Eu entendo perfeitamente o raciocínio. Então, é esse raciocínio dele. Não, mas eu acho que é um acaso, cara. Eu lido bem, cara, porque eu penso desse jeito mesmo, entendeu? Eu penso que é aonde todas essas variáveis se combinaram. Cara, imagina o seguinte, a gente tem a nossa atmosfera, né? Nitrogênio, oxigênio. Se tivesse 2% a mais de oxigênio, será que a gente estaria aqui? Será que a gente seria desse jeito? Pode ser que a gente fosse diferente. Pode ser que não fosse uma vida, podia ter vida, mas a vida não chegaria a evoluir, como a gente fala que a nossa vida é evoluída, não é micro-organismo nem nada. Pode ser que a vida não tivesse evoluído da maneira que ela evoluiu. Ia mudar um rumo, assim, pegar um caminho diferente. Pegar um caminho totalmente diferente, exatamente. Entendeu? E nós também somos um desses caminhos, né? Somos uma das variantes possíveis. E foi que deu uns caras com 2 pernas em pé. Foi isso que deu. É desse jeito. É isso aí. E estamos vendo por esse lado também, pode ser que, de verdade, nós sejamos a única forma de vida que existe, porque... Exatamente. O pessoal fala, né, que isso aí tem até uma... O pessoal fala comigo, mas você não acredita? Eu não acredito que tenha vida em outro... Eu acho que a vida evoluída, né? Nós somos os únicos. O pessoal agora vai detonar a gente. Dentro de todo o universo ilimitado e infinito? Aí que é o negócio. O pessoal, mas o universo é infinito, vai ter. Eu falo, cara, mas as variáveis para a vida podem ser infinitas também. E a gente não sabe. E aí? Sim, aí, se for, então tem vida pra caralho. Por aí. Ou não, né? Mas se elas forem infinitas? Se elas forem infinitas, as variáveis, você não sabe quantas variáveis são e como elas têm que estar combinadas, entendeu? Ah, tá. Então as variáveis para Não, calma. O conjunto de variáveis para criar uma vida, elas podem ser infinitas? Podem ser. Tá, então se é isso, se tu pode ter infinitas possibilidades de ter vida, então é mais provável que tenha vida em outros lugares. Não, mas não é a infinitas possibilidades de ter vida. Eu falo assim que para a vida ser evoluída do jeito que a gente tá, se você souber exatamente quais são as variáveis, aí fica fácil de você encontrar ela no universo. Mas se você não souber,
entendeu? Um conjunto específico. Um conjunto específico. Tá, aí tu não consegue identificar... Aonde que tenha. Entendi, exatamente. mas pode ser que lá no outro lado do universo XXYZ seja uma forma de ter vida. E aqui é XXZY. Não, aí beleza. Entendeu o que Aí quis sim, dizer? aí sim. Pode aí ser que sim. exista um lugar onde o conceito de oxigênio nem existe. Pode, Os caras não precisam pode respirar, ser, pode eles ser. só vivem. Então, esse é um grande negócio que tem, e até quando eu faço vídeo falando de vida, eu falo, ó, pessoal, eu faço um disclaimer antes, entendeu? Eu vou falar de vida como a gente conhece aqui, essa nossa, entendeu? Mas isso aí pode ser. Tem o pessoal que estuda isso, né? Vidas baseadas em... A nossa vida, a gente fala que é uma vida baseada no carbono, né? Que é vamos dizer assim, o elemento, o bloco fundamental nosso é o carbono. Pode ser que tenha uma vida que seja baseada em outros elementos, né? Isso, é. Pode Eu ser. lembro que uma vez na faculdade eu discuti com um cara, porque ele falou, não tem como ter vida em outro lugar, porque a chance de ter oxigênio em outro lugar é tanto, então é quase impossível. Ele falou esse argumento, eu falei, tá, mas pode ser que tenha uma vida que não precisa de oxigênio e Não, mas até o oxigênio nem é tão. O oxigênio ele existe e tudo mais, né? O problema assim, nem é o oxigênio em si, entendeu? Mas é essa combinação toda. Agora tem um negócio. Vida, com certeza, existe até aqui no sistema solar. Eu tenho quase certeza disso. Vida, micro-organismo e tudo mais. Tem as luas ali de Saturno e Júpiter, que elas têm tudo aquilo que eu falei, os ingredientes que a gente fala para a vida, elas têm. Elas têm uma crosta de gelo que protege ela. Ela tem água, ela tem um oceano de água líquida. E na borda entre o oceano e o manto delas é rochoso, dessas luas. Você tem essas fumarolas, essas fontes hidrotermais. Então, tudo indica que nesses satélites aí, Encélado de Saturno e Europa de Júpiter, você tem a vida, micro-organismos e coisa e tal. Aí fica uma dica pro pessoal, assista Europa Report, é um filme. Que vocês vão ver que o pessoal trabalha com essa hipótese lá. E agora, é vida. É vida, entendeu? Micro-organismo e tudo, isso aí com certeza o universo está cheio. E pode ser que essas estejam no estágio inicial ainda? E que se der uns 5 trilhões de anos Pode aí, ser. vai ter uns caras gravando podcast lá também. E pode ser. Isso aí é uma outra questão também que o pessoal levanta, né? Que é o seguinte, será que nós somos uma vida muito nova? Ou pode ser que seja o contrário também. Pode ser que a gente seja algo muito maduro, entendeu? Ou adolescente ainda. Ou adolescente. Então a gente não consegue encontrar outra porque elas podem estar em outro estágio. E hoje tem um outro fator ainda muito importante que o pessoal vem considerando já nessa discussão toda de vida, que é a autodestruição. Então, por exemplo, pode ser que tenha tido vidas, só que elas se autodestruíram, entendeu? Como? Por exemplo, cara, mudança climática, essas coisas todas, entendeu? Produção de combustível fóssil, guerra, desenfreado, os caras guerras, se mataram, todo já. mundo se matou. Então, e isso aí é muito interessante. Um cara lá na década de 60, o Frank Drake, um físico, ele criou uma equação, sabia? Ele criou chamada equação de Drake, aonde ele tentava calcular qual seria a probabilidade de você ter vida evoluída, inteligente, igual a nossa, pelo universo. E a equação dele lá tem várias variáveis, tem coisas bem legais e tal. Na época dele, isso na década de 60, tudo era chute, né? Hoje, tem algumas coisas ali que a gente já consegue colocar, porque, por exemplo, na época dele a gente não tinha descoberto nenhum exoplaneta ainda. Que é isso? Planetas em outros sistemas, né? Tá. Pensei que já era um tipo específico de... Tá. São planetas que estão em outros sistemas. A gente não descobriu, embora os astrônomos, eles tinham certeza que existia outras estrelas com planetas, a gente não tinha descoberto nenhum. Hoje, a gente já tem 4.400 exoplanetas descobertos, entendeu? E tem de vários tipos, de vários tamanhos, orbitando diferentes estrelas. Então, com isso, você pega a equação do Drake e começa já a mexer em alguns parâmetros ali mais legal. Só que o pessoal pegou a equação do Drake e deu uma revisada nela, uma atualizada. E colocaram esse fator aí, o fator da autodestruição. Então, pode ser que a vida, ela pode ter existido, só que a gente nunca vai encontrar, porque as outras já se autodestruíram, entendeu? Eles já passaram por 5 guerras mundiais. Exatamente. Pode ter tido, tipo, uns impérios romanos, toda a história. Tipo, extinções em massa, que a Terra, só a Terra já passou por 5, né, cara? Extinções em massa. Onde a vida aqui foi praticamente destruída totalmente, entendeu? Praticamente. Então pode ter passado isso em outro, e num outro planeta ela não se recuperou, igual aconteceu aqui na Terra, que ela se recuperou.
Então, você tá vendo o tanto de possibilidade. Isso que nós estamos falando só de pouca coisa, né? Pouca coisa. Que se você parar pra ver, cara, que você vai abrindo assim, é um negócio muito... É legal demais. O pessoal, cara, eles têm uma visão meio errada. O pessoal fala assim, que você não acredita. Eu falo, cara, eu acho que não tem vida inteira, mas, eu adoro conversar sobre a coisa que eu mais gosto é falar sobre, porque as possibilidades são muito grandes, cara. São muito, entendeu? É muita coisa que pode ter. É porque desde a década de 70 que tem essa discussão. Será que tem vida em Vênus? Não tem? Na superfície a gente sabe que é praticamente impossível. Mas será que na nuvem não pode ter? Então, ó, bactérias. De agora até 2030 a gente tem que continuar aqui. Sim. Porque não tem outro Vênus. De agora até 2030 não tem outro. Tem nós só. Depois você se resolve. Vai que acham a vida na Lua, aí vai ser um furo de reportagem. Bom, e aquele dia que a gente ia fazer o episódio do Vênus, que ia ser aquela viagem pro espaço lá do É verdade. Elon Musk. Deu tudo certo, né? Inspiration 4. Deu tudo certo. Deu tudo certo, o pessoal foi, a gente tava voltou. Um deles passou mal pra caramba. Só que não deu muito certo, não. Deu um problema no banheiro, acredita? E o pessoal... Foi engraçado pra caramba. Eu comecei a mostrar, né? E o pessoal querendo saber, e o banheiro? Onde que fica o banheiro da cápsula e tal, né? Aí o banheiro tem lá o lugar, tem um banheirinho. Tem um banheirinho, que na verdade é um aspirador, tá? Esse é o banheiro. E aí o pessoal falou tanto no banheiro, quando a cápsula voltou, o pessoal foi analisar, deu um problema no banheiro da cápsula do Elon Musk. O problema foi que uma mangueira estourou dentro da nave. Exatamente isso. Quanto tempo eles passaram? Eles passaram só 3 dias, né? Então tá tudo mas já bem. deu pra, mas já deu pra ficar. Tanto que agora... e olha que interessante. Sábado agora vai ter o lançamento de uma outra cápsula dele pra estação espacial. Mas agora com astronauta mesmo. Ah, é? Vai ser pra onde? Pra estação, pra ISS. Mesmo. Só que agora eles vão de fralda. Porque o banheiro tá quebrado ainda. Eles não arrumaram o banheiro? Não arrumaram o banheiro. Mas deu tudo certo com a missão, sim. O pessoal foi e voltou numa boa. Um deles ali que tava meio assim, entendeu? Não tava muito bem, porque também não é tão fácil assim, né? Ir pro espaço. Nossa, você tá doido. E você não tem treinamento. Eles treinaram 6 meses, um treinamento leve. Não foi um treinamento completo de astronauta, sabe? E esse cara aí que passou meio mal... Ele nem tinha ganho a passar. Quem tinha ganho foi um amigo dele que deu pra ele ir. Entendi. Então ele passou mal assim de graça. Passou mal de graça. Você não iria, né? Você tava comentando. Eu não iria de jeito nenhum. Eu também não iria. Enquanto geofísico, você gosta de ficar com os pés no solo, quietinho. Olhando pra cima, tá ótimo. Eu fico aqui transmitindo o pessoal indo lá. Não vou de jeito nenhum, viu? Todo mundo fala, não, nós vamos pagar um pra você ir. Vamos fazer uma vaquinha. Eu falei, cara, faz pra outra coisa. Pra isso aí vocês estão perdendo tempo. De verdade, não quero. De verdade, não quero. Mas você já viu o espaço no óculos de realidade virtual que tem? Eu já vi uma vez, já. Fica bem maneiro, né? legal. Esse tá ótimo, né? Esse é o máximo já onde dá eu vou conseguir. Já dá uma tonturinha, né? Dá uma tontura. Eu coloquei lá em 4K, menino. Nossa, eu ficava agoniada já em planetário, imagina. Planetário é legal pra caramba, É legal, né? É legal demais. Nossa. Acho que reformaram o do Ibirapuera, deve estar maneiro demais. Isso, reabriu também agora. Reabriu. Tá legal de ir lá no Ibirapuera. Que teve um evento lá que eu vi, que foi o lançamento do CD do Coldplay. Isso. No planetário. É. Então você escutava as músicas assim, ó. E eles projetavam. As coisas. Nossa, deve ter sido uma experiência É porque o muito planetário do Ibirapuera agora, ele faz parte daquele parceria público-privada. Ah. Então ele vai ser usado para vários eventos, assim. Antes do negócio do Coldplay, teve uma sessão lá com uma orquestra tocando lá dentro. Olha que coisa legal. Que da hora, cara. Então eles vão fazer várias ações, assim, pra dar um up ali no planetário, sabe? Sim. É bem legal. Nossa, É muito legal. Eu tenho vontade de ter experiência de zero gravidade. Essa mas poderia ser... Tem aqui, não precisa... não tem o Comet Vomit, que chama. Oi? É o avião. É o avião do vômito. Ah. Você vai lá nos Estados Unidos, você paga um X lá, nem sei quanto que tá, mas não é tão caro, não é absurdo, não. E ele começa a fazer o avião, você entra no avião, ele não tem poltrona, não tem nada, ele é todo revestido, e ele começa a fazer parábolas. E em cada parábola que ele faz, ele vai imitando gravidade de algum lugar. Então ele começa assim, a gravidade de Marte, ela é 38% da Terra. Então o piloto fala, agora, gravidade de Marte, aí ele faz uma parábola. Aí você dá uma flutuadinha de leve. Uhum. Agora, gravidade da Lua. Aí, agora, gravidade zero. Aí ele faz e você fica voando. Só que aí o apelido do avião é
Comet Vomit. Porque você vai passar mal Vai com certeza. passar mal com certeza, exatamente. Mas essa experiência tem aqui, facinho. Mas dizem que quando é uma primeira vez, assim, o cara não vai até a gravidade zero, não, entendeu? Esse avião, ele é usado para treinar astronauta. Os astronautas treinam nele. Então, assim, se você monta uma equipe lá e fala, cara, vamos ficar só na gravidade de Marte ali, essa aí falam que é tranquilo. Pra mim, não, viu, pessoal? Mas quem vai... E aquele plano de tornar Marte habitável ainda tá de pé? Tamo aí, né? Isso aí é um plano do Elon Musk, né? É. O plano do Elon Musk Eu tava vendo terraformar Marte. Quer fazer Marte ficar parecido com a Terra. criar uma atmosfera, né? Ele quer criar uma atmosfera. Marte tem muita água congelada nas calotas polares. Então, qual que é a ideia dele? É tirar essa água de lá, criar uma atmosfera, começar a esquentar o planeta, porque Marte é muito frio, né? Enquanto Vênus é muito quente, Marte é muito frio. A Terra que tá no meinho aqui, que tá joia, né? Mas Marte é muito frio. Então, temperatura... Homem, né? Frieza. É, isso aí. São Paulo isso é mesmo. tipo Marte e Vênus, Marte e Vênus, Marte e Vênus. Isso, durante o mesmo Durante dia. o dia todo. Exatamente. Então, para você, teria que esquentar o planeta e tudo. O Elon Musk tem umas ideias lá, até de jogar bomba atômica em Marte e tudo, para explodir Pra a quê, bomba... atômica? Porque você explode a bomba A atômica calota antes. Polar. Não, mas nem é para isso. Não? É que é o seguinte, o solo marciano, ele é feito e a atmosfera também de CO2, que é dióxido de carbono. Sim. Então, se você detonar uma bomba ali, fizer alguma coisa, você pode liberar o oxigênio. Opa, que beleza, ó. Tem oxigênio, a gente tá tranquilo, né? Então, ele tinha esse sonho. Ele chama até Nuke Mars, que fala. Que é jogar uma bomba atômica em Marte. Uma não, né? Várias. E Mas aí não é tentar... pra explodir o Não, não é planeta. para explodir o planeta, é para criar essa atmosfera aí artificial e ir esquentando ele aos poucos e tal. E aí, quem sabe um dia a gente ter terraformado. Depois de jogar a bomba atômica, é preciso muito tempo para se poder voltar no lugar. Então é esse um plano, lance né? Esse lance de terraformar mesmo, que é transformar um mundo, é coisa que demora 5.000 anos, é coisa assim, tá. entendeu? Coisa simples assim. Agora, viver em Marte, em habitats, em coisas desse tipo aí, pode ser que em breve a gente consiga. Breve em termos históricos. Não, em breve mesmo. Tipo, o pessoal pensa... Assim, o Elon Musk, né, ele fala 2030, entendeu? Já? Mas, ele fala isso. Mas o pessoal fala ali 2050, coisa assim, seria um ano A razoável. gente não tá nem Até. sabendo habitar a Terra, gente. É que já terminou de estragar aqui, vai estragar outra agora. Essa é até por isso que ele quer. Ele quer transformar a humanidade numa, como que ele fala? Civilização interplanetária. Porque aqui a gente pode se autodestruir e acabar com a humanidade. Então vamos para outro lugar. Porque lá a gente não se destrói. Quem disse que não, né? Um fator muito importante para existir uma civilização ou ela não existir é esse fator que chama autodestruição. Ela pode se autodestruir. Ué. Guerra. Pode dar uma guerra e morreu todo mundo. Sim. Ou uma pandemia, entendeu? Morre não sei quanto. Um aquecimento global, essas mudanças climáticas e tudo. Então, uma civilização, quem disse que ela vai perdurar para sempre? Ela só perdura na ideia dessa turma aí, tá, pessoal? Ela só perdura se você tirar ela daqui e levar ela para outro lugar. Aí ela tem chance de durar mais. Mas será que as pessoas que vão habitar os outros planetas vão ser escolhidas a dedo? E aí? O que eu falo pro pessoal é assim, a tecnologia pra gente ir pra Marte, tá tudo tranquilo, a gente já sabe, já pousa a sonda lá e tudo. O problema é o ser humano. Na hora que o ser humano entra na equação, ele bagunça tudo. Porque uma viagem daqui pra Marte, ela duraria mais ou menos 1 ano. Sim. Então imagina você 1 ano dentro de uma nave. A nave do Elon Musk, ele quer levar 100 pessoas dentro da nave dele. Tipo o Android aí. Imagina você e mais 99 pessoas viajando 1 ano no espaço. A chance de dar uma confusão dentro da nave é muito grande, né? E aí você vai, tudo escuro, sem nada. É complicado demais. Então, eu até brinco, eu chamo de fator tripa, que é o fator do ser humano. Esse fator é... Sim. Porque a tecnologia tá beleza. Agora, enfia o ser humano na equação, começa a dar problema. Dá Na uma verdade, estragada. É a mágica do negócio e a merda do negócio. O ser humano consegue ser a beleza e o terror de qualquer plano, né? Eu não sei se foi esse ano passado, eu vi uma notícia que alguém aqui na Terra conseguiu captar um som, um sinal de rádio vindo do espaço. Tu viu essa notícia?
Se tu não viu, eu tô falando bobagem. Porque tu deve. Não, mas vê tudo que vem. então, porque aí depende o que é o sinal de rádio, né? Porque pode ser várias coisas. Eu li que os caras captaram um sinal vindo do espaço, um sinal de rádio. Era isso que eu. E aí eu concluí que era um cara falando em algum lugar. Porque essa é a minha mente, um cara com um radinho assim. Alô, tem alguém ouvindo? Foi isso que eu interpretei. Mas tu não viu essa? O que pode ter sido? O universo gera rádio? Tem um cara na AM de Saturno. Hoje a temperatura vai ser 19 graus aqui em Saturno. Cara, isso aí é um negócio muito legal, que eu acho que é o que você deve ter visto, deve ter sido isso. Existe um fenômeno no universo, que agora nós estamos começando a entender ele muito bem, que chama vou falar o nome técnico aqui, mas eu vou tentar explicar. Chama FRB, Fast Radio Burst. É uma rajada, uma explosão muito rápida, só que na hora que explode, a radiação dela é emitida em ondas de rádio. Não é na luz visível, não é no infravermelho, é em ondas de rádio. E a gente capta isso aqui na Terra com instrumentos bem específicos para captar isso. Para você ter uma ideia, a primeira vez que nós captamos isso foi em 2007 e hoje a gente tem pouquíssimos desses sinais. Então a gente não consegue entender ele muito bem. Hoje a gente já tem uma ideia dos ambientes onde ele pode acontecer, estrelas muito grandes que explodem, perto de buraco negro, coisas desse tipo. Só que quando surgiu isso aí, é isso que você falou. É uma onda de rádio propagando pelo universo. Quando o pessoal escreveu a primeira vez sobre isso, uma das hipóteses que eles colocaram ali é que era o motor de uma nave alienígena. Por quê? Imagina a nave alienígena, ela não precisa ficar acelerando o tempo todo. Então ela dá uma acelerada e anda. E nessa acelerada, ela emite essa onda de rádio. E a gente capta aqui. E para ajudar nessa hipótese, teve sinais que foram repetidos. E aí o pessoal falou, aí, tá vendo? É uma nave alienígena mesmo, porque ela dá aquela explosão, acelera um tanto, depois de um tempo ela dá de novo. E como é muito rápido, porque é milissegundos que dura, é exatamente o que você faz com o motor, entendeu? O motor de uma nave espacial, ele dá aquelas explodidinhas ali, aquelas jogadinhas de energia para poder corrigir uma órbita, para poder, né? Então, isso aí durante um tempo foi muito levantado. O cara falou, tá aí, ó, é uma nave alienígena e tal. Hoje a gente já vê que não é, porque a gente já tem aí vários dados que... Mas deve ter sido isso que você viu. E tinha a hipótese de que era uma outra vida tentando se comunicar, mandando sinal? Porque a gente fica mandando sinal, né? A gente fica mandando sinal pra ver se comunica com alguém, né? Isso, a gente tem grandes projetos. A gente tem um projeto hoje gigantesco, cara, gigantesco. É muita grana que é colocada num grande projeto hoje, chama Breakthrough Listen, na verdade. Ele é do Mark Zuckerberg, esse projeto, com o Yuri Milner, que é um russo lá, fodão da internet, dono da internet toda aí, bilionário também. E quem fazia parte desse projeto era o Stephen Hawking. Só que o Stephen Hawking morreu, mas o projeto continua. O que esse projeto faz? Os caras investiram uma grana violenta para produzir sensores detectores muito sensíveis que são colocados nos grandes radiotelescópios do mundo hoje. Então os radiotelescópios são aquelas antenonas gigantes. O cara vai lá, quem já viu Contato vai lembrar disso aí. Aquelas antenas lá que a Judy Foster tá lá no meio do deserto, lá no Novo México e tal. Eles ligam esse conjunto de detectores e fazem duas coisas. Uma, ele fica ouvindo o universo, ouvindo. Fica ali por um tempo ouvindo, semanas, dias, meses e tal, para ver se capta. Qual que é a ideia deles? É tentar captar algum sinal coerente. Que é bem a ideia do Contato mesmo. Quem já viu o filme vai saber. Que ela vê ali, aqui um sinal coerente que poderia estar relacionado com a vida. E outra, ele emite sinais também em determinadas frequências que a gente acha. Por que disso? Porque existe a ideia seguinte. Uma civilização, ela só é avançada, tá? Isso é o que o pessoal fala, tá? Todo mundo pode discordar disso. Mas uma civilização só é avançada se ela chegou num determinado nível onde ela conseguiu produzir equipamentos e se comunicar por meio de ondas de rádio.